Agora vamos falar um pouco sobre outra síndrome dolorosa bastante comum na nossa prática clínica, que é a síndrome fibromialgica, ou alguns ainda conhecem como fibromialgia. É uma síndrome dolorosa que ainda pouco se sabe a respeito e com propriedade sobre ela. E muitas coisas têm ainda se estudado, e pode ser que algumas coisas que eu fale aqui hoje, nesse momento, possa já ter mudado, porque ainda existem muitos estudos acerca da síndrome fibromialgica. Bom, a fibromialgia é uma síndrome comum de dor crônica, caracterizada por um fenótipo clínico robusto, tendo como características principais dor generalizada, bem como alto níveis de distúrbio do sono, fadiga, disfunção cognitiva e sofrimento emocional, atribuída à amplificação da percepção da dor por sensibilização central. É como se ele tivesse um alto-falante que amplifica essa sensação dolorosa. É muito comum outros sintomas associados à fibromialgia, como a hiperalgesia. A hiperalgesia é um termo que nós utilizamos quando o paciente tem uma resposta aumentada a um estímulo que normalmente é doloroso. É uma amplificação dolorosa. A alodínia também é muito comum nesses pacientes, é uma dor em resposta a um estímulo que não é doloroso, como, por exemplo, pentear o cabelo não dói. Num paciente com fibromialgia, pode ter essa dor aumentada, ou pode apresentar dor, que nós chamamos de alodínia. Quais são outros sintomas que foram mencionados? Alteração de sono, fadiga, rigidez matutina e alterações de humor. Podem vir juntas ou não. Qual é a prevalência de fibromialgia, né? Veja, varia muito de país para país, né? Aqui no Brasil, gira nesse estudo em torno de 2% da população, mas se a gente for ver em outros países, ele sempre fica em torno de menos que 5%, né? Em Portugal, 3,6%. Na Turquia, 8,8%, na Itália, 2,2% a 6,3%, na Alemanha, de 0,5% a 5,8%, enfim. Ainda os estudos, muitos deles realizados, ainda têm dificuldade de ter a clareza, né, a robustez do diagnóstico para eleger qual é a distribuição global da prevalência de fibromialgia, tá? Aqui, mostrando também a prevalência, os perfis epidemiológicos e socioeconômicos. Mais comum, né, em mulheres, a prevalência global em média de 2%, 2,1%, a prevalência em mulheres 3,4%, a proporção de 4 mulheres para 1 homem. Então, é muito comum na população feminina, nas mulheres, ok? E ainda, o que a gente pode trazer da fisiopatologia? Embora ainda, como foi dito, pode ser que isso se modifique num curto período de tempo, porque novos estudos estão saindo, trazendo novos achados e, com isso, contribuindo para um melhor entendimento dessa síndrome. As hipóteses de alterações anatomopatológicas foram descartadas. Achados nesse sentido foram creditados ao sedentarismo. Os mecanismos mais aceitos para o entendimento fisiopatológico da fibromialgia envolvem o quê? O desequilíbrio entre a percepção dolorosa e os mecanismos de modulação dessas vias aferentes. Outro dado importante foi o estresse oxidativo, a disfunção mitocondrial e a genética, com polimorfismo do gene receptor da serotonina, que é o HTR2A, que ainda está sendo investigado. Muitos estudos de genética e dor têm trazido algumas contribuições. Em relação a evidências moderadas, em relação à diminuição do volume de substância cinzenta no cérebro, principalmente em regiões relacionadas aos
processamento da dor, como no córtex cingulado, na ínsula e no córtex pré-frontal. E estresse, muito relacionado no giro para-hipocampal. Há evidências moderadas de mudança nas estruturas do cérebro de paciente com fibromialgia, e a fibromialgia está associada à disfunção da modulação das vias descendentes, um dos possíveis mecanismos para manutenção da dor crônica. Na neuroimagem funcional, houve uma maior ativação em áreas somatosensoriais após um estímulo doloroso de pacientes com fibromialgia. Entretanto, em 1990, o Colégio Americano de Reumatologia elaborou uns critérios de classificação que foram aceitos pela comunidade científica. Quais são esses critérios? Né? A história de dor difusa, persistente por mais de 3 meses, né? À direita e à esquerda, acima e abaixo da cintura, um segmento do esqueleto axial. E dor em 11 dos 18 pontos dolorosos, como, né? No caso, os tender points, já pré-estabelecido. E houve, nesses critérios, uma sensibilidade de 88,4%, uma especificidade de 81,1%. Os pontos dolorosos, então, estão aqui: suboccipital, cervical baixo, trapézio, supraespinhoso, segunda junção costocondral, né? Epicôndilo lateral, glúteo médio, trocânter e joelho, direito e esquerdo, né? E aí, ainda o Colégio Americano de Reumatologia, né, deu uma maior importância, então, aí, às bases para a inclusão de pacientes em estudos científicos, onde 100% foi composto por sinais e sintomas de dor difusa. E aí, qual que foram os marcadores de risco para dor generalizada e síndrome fibromialgica, né? Que nessa revisão desse artigo trouxe e muito contribuiu para um melhor entendimento. Foi publicado em 2019, não é muito antigo, né? Um pouco recente ainda, onde ele teve alguns marcadores de risco que pode ajudar, né? Um clínico, um profissional de saúde a ter um entendimento que esse paciente pode ter uma síndrome fibromialgica. A história familiar, o nascimento prematuro, as adversidades na infância, né, como desarmonia, divórcio, ansiedade e depressão na infância, distúrbio de dor primária, funcional na infância, incluindo dor de cabeça, diagnóstico de enxaqueca, deficiência de ferro, trauma resultando em fraturas, né, acidentes de veículo, hipermobilidade das articulações e infecção grave de garganta por estreptococo na adolescência, seguida por fadiga crônica, da qual ela não havia sido recuperada. Ainda assim, né, dentro de um contexto de síndrome fibromialgica, a dor é a peça-chave. No entanto, nós temos outras condições clínicas que vêm concomitante à dor e a esse perfil de paciente, né? Por exemplo, como fadiga e distúrbio do sono estão presentes, né, em pelo menos 86% dos pacientes, né? Nesse estudo da Rheumatology, artrite reumatoide. Então, do journal, né? Então, isso é muito interessante, até porque isso nos faz direcionar a nossa entrevista a investigar melhor a fadiga e avaliar, aplicar questionário em relação à fadiga e distúrbio do sono. As recomendações atuais para o diagnóstico de fibromialgia são sintomas frequentes e intensidade semelhante por no mínimo 3 meses, onde a gente avalia o índice de dor generalizada, o IDG, e a escala de gravidade dos sintomas, que é a IGS. Então, aqui está o IDG. Quando você avalia, né, a dor, né, ela tem que estar presente em 4 das 5 regiões: superior esquerda, inferior esquerda, superior direita, inferior direita e axial. Se tiver um IDG maior ou igual que 7, né, ele tem um índice de dor generalizada presente. Então, você tem que somar um ponto para cada uma das áreas abaixo e aí chegar nesse score.
E em relação à escala de gravidade de sintomas, eu já havia mostrado isso dentro do módulo de instrumentos de avaliação de dor, nós temos, né, um score entre 0 e 12, marcando a intensidade dos sintomas que estão presentes nos últimos 7 dias desse paciente. Então, eu tenho que questioná-lo em relação ao seu cansaço, né, sua fadiga, ao sono não reparador e alguns sintomas cognitivos, como dificuldade de memória, concentração, né? E aí a gente consegue identificar. Se tem outros sintomas associados, também conta na pontuação. E com isso eu consigo classificar 0, nenhum problema, 1 problema leve, né? 2 problemas moderados e 3 problemas graves. Então, recomendações estariam um IDG maior ou igual a 7, um IGS maior ou igual a 5, ou um IDG de 4 a 6 e IGS maior que 9, né? Mais os sintomas presentes em intensidade semelhante por mais de 3 meses. Então, como eu posso tratar a síndrome fibromialgica? Que eu acho que é interessante, até para a gente ter uma clareza de entendimento. Muitas vezes, esses pacientes são subavaliados em relação à sua dor, né? Desmerecido, desvalorizado e, consequentemente, negligenciado no seu tratamento. O tratamento hoje que temos de evidência até o momento, educação, né, que nós já falamos no módulo anterior, assegurar a benignidade da doença, exercícios aeróbico, fortalecimento, tai chi, e psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Em relação à educação de pacientes, as diretrizes alemãs sugerem o seguinte, que nós falamos também recentemente em relação à educação dos pacientes. Os sintomas não são causados por uma doença orgânica, mas são baseados em distúrbios funcionais. A legitimidade da doença deve ser reconhecida, valorizada. Os sintomas são persistentes em quase todos os pacientes. O alívio total dos sintomas é raramente alcançado. Os sintomas não levam à incapacidade e não encurta a expectativa de vida. A maioria dos pacientes aprende a se adaptar aos sintomas ao longo do tempo. E os objetivos do tratamento são melhoria na qualidade de vida, manutenção da função da sua capacidade funcional em situações do cotidiano e redução dos sintomas, dentre eles a dor. A incapacidade do paciente para modular os sintomas através de estratégias de autogestão deve ser enfatizada. Tudo a ver com o que nós falamos no módulo anterior, que é educação em dor, que não serve apenas para pacientes com síndromes fibromialgicas, mas qualquer paciente que você deseja fazer educação. Então, dentre a sua terapia proposta, não esqueça de dar uma olhada nessas diretrizes e reservar um tempo para você se dedicar à educação do seu paciente. A dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso e a paciência faz você mais sábio. Transfira esse provérbio para o seu paciente na prática, né? Através de ações, do seu cuidado, da sua educação, da sua técnica, do seu conhecimento. Com certeza, ele vai poder lidar melhor com essa síndrome tão desafiadora para nós na prática clínica e causa tanto sofrimento para o paciente. Obrigada e até já.